Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, convido a todos que abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas entrou em acordo com a sua mulher e reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo que vendeste? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo, e o levaram e o sepultaram. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrerá. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, nós vendemos por este valor. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela morta aos pés de Pedro. E entrando os moços, acharam na porta, e levaram e o sepultaram junto com seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que cena triste deste casal, Ananias e Safira. O texto diz que eles tinham uma propriedade, e eles venderam, e ela entrou em acordo junto com o seu esposo. Disse: Não, nós não vamos vender tudo e dar tudo para a igreja. Nós vamos vender e vamos dizer que vendemos, portanto, e vamos ficar com a parte. E nós vemos o que aconteceu. Não foi isso que o Senhor ele pediu para a sua igreja. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a igreja ela estava crescendo, o Espírito Santo de Deus estava operando. A igreja ela começou a multiplicar-se. No primeiro discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, 3, diz que ele prega e 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E a igreja foi crescendo em número. Então, o texto diz que o povo tinha tudo em comum. Nós não devemos aqui confundir este comum com o comunismo.
Eles se desprenderam dos seus bens, e eles vendiam para ajudar a igreja, trazia para a igreja, para que aqueles irmãos que não tinham condições estivessem em abundância. E isso era o papel da igreja, e ainda é hoje. Devemos fazer o ato social. Nós sabemos que nós trabalhamos o espiritual e também o material. E foi assim no começo da igreja, na igreja primitiva. Mas, meus amados irmãos, o que aconteceu com Ananias e Safira? O terreno era deles, o campo era deles. Mas para nós entendermos, meus amados irmãos, vamos ler o verso 34 do capítulo 4. Olha o que diz: Pois nenhuma necessidade havia entre os irmãos, pois quanto àqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-as e traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36. José, a quem os apóstolos deram sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, ele vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus amados irmãos, os irmãos iam se convertendo e as propriedades que eles tinham, eles vendiam. Isso era espontâneo. E isso trouxe ali para a igreja um avivamento através do Espírito Santo. As pessoas que iam se convertendo, o Espírito Santo ia trabalhando, e as pessoas viam a necessidade da igreja e dos irmãos, aqueles que passavam por dificuldade. Aí, meus amados irmãos, é onde entra Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles almejavam uma reputação. Eles queriam ser mais espirituais do que os demais. Quando eles viram que a igreja, os outros estavam fazendo isso, eles sentiram um pouco de inveja. E eles disseram: vamos fazer também. Só, meus amados irmãos, que aqui os irmãos davam liberalmente, não era obrigado. E aqui nós vemos que ele entra em acordo com a sua esposa. Olha o que diz no verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, ele vendeu uma propriedade. Verso 2. Mas eles entraram em acordo. Eles disseram que venderam uma propriedade por X, venderam uma propriedade por X, e levaram a metade e depositaram aos pés dos apóstolos. Aí eu te pergunto: mas pastor, você pode perguntar, mas pastor, o que é que está errado nisso? Não está errado. Mas aqui o erro deles, meus amados irmãos, foi a hipocrisia. Eles queriam demonstrar uma coisa na igreja, mas por trás eles faziam outra coisa. Eles viviam uma vida de engano. Ananias e Safira almejavam a reputação de ser mais espirituais do que na verdade eram. Os dois ficaram enciumados quando os outros irmãos trouxeram as suas herdades, as suas doações. Eles queriam mostrar uma coisa na igreja, mas eles não viviam isso. E o que é que acontece? E o que é que isso demonstra, irmãos?
Quando eu quero ser uma coisa aqui e não vivo isso em casa ou no trabalho ou na minha vizinhança, qual é o nome que dá isso? Isso é uma hipocrisia. E nós vemos que Ananias e Safira morreram porque a igreja estava em processo, a igreja estava começando. E aqui, meus amados irmãos, Deus ele operou isso para que não houvesse isso na igreja, porque ia trazer problemas para a igreja. E ali mesmo foi resolvido o problema. A Bíblia diz que houve temor na igreja. E qual o significado da palavra hipocrisia? A palavra hipocrisia significa falsidade, fingimento, sentimento. Aquilo que a pessoa diz que ser, diz que é, mas não é na realidade. É uma pessoa que se vive escondida atrás de uma máscara. E isso, meus amados irmãos, Jesus Cristo condenou a hipocrisia. A hipocrisia ela é perigosa. Ela gera morte, gera contenda na igreja e gera escândalo para os demais. Então, aqui no texto nós vemos, eles demonstravam uma coisa na igreja, mas por trás eram outra coisa. Quando eles viram que os irmãos estavam fazendo isso, eles disseram: vamos ser também igual, nós vamos superar eles, vamos ser mais santos do que eles. Nós não sabemos que tamanho da propriedade que eles tinham, mas creio que era uma propriedade grande. E eles venderam isso para aparecer. Só que o coração deles estava dividido, e isso lhe custou-lhe a vida. No verso 2 diz: mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Mas, meus amados irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, este homem de discernimento, logo o Espírito Santo revela para ele aquela situação. Olha o que diz no verso 3: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O inimigo encheu, diz assim, talvez: não faz isso não dá tudo não. Tu vai ficar com o quê? Essa propriedade tu adquiriu com muita dificuldade, tu vai vender para dar para a igreja? Mas, meus amados irmãos, o Senhor não pediu isso. Eles quiseram fazer isso para tentar ser superior aos demais irmãos. Olha o que diz: então disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Verso 4: o terreno não era teu, a propriedade não era tua, não era obrigado você fazer isso, e se você vendesse, o dinheiro era teu. Mas o que está no teu coração é porque você quer ser uma coisa e não é. Você vive uma vida de hipocrisia, e você vai atrapalhar a obra do Senhor. Imagine se os demais ver essa atitude e continuar também com esta atitude. Então, meus amados irmãos, ali mesmo foi aniquilado. Olha o que diz o texto: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio mau, para mentir para Deus? Como você permitiu que o inimigo enchesse o teu coração com esse pensamento mau?
para querer ser uma coisa em que você não é. Você mostra a santidade na igreja, mas na tua casa tu tem um outro pensamento, um pensamento diabólico. Meus amados irmãos, que coisa, que palavra, ela é dura, mas ela fala aos nossos corações. Quantas pessoas vivem uma vida de hipocrisia, mostram santidade na igreja, mas em casa não vive isso, no trabalho não vive isso, na vizinhança não vive isso. E isso, meus amados irmãos, isso é hipocrisia. E Jesus condenou isso. Olha o que diz em Mateus capítulo 23, verso 23. Olha o que Jesus, ele condena a hipocrisia. A hipocrisia, ela é um perigo grande. Verso 23, Mateus 23, 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado nos preceitos mais importantes da lei, o que é a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aquelas. O que é que Jesus aqui diz para os fariseus, para os doutores da lei? Aqueles que estavam no templo, os intérpretes da lei, eles também viviam uma vida de hipocrisia. O texto diz que eles davam dízimo de tudo, tudo eles davam, dizimavam, mas faltava na vida deles. O que era que faltava? Olha o que diz: mas em vocês falta a justiça. Eles não eram justos, eles praticavam injustiça, e estavam no templo ensinando. E o que mais? Vocês também deixam de praticar a misericórdia, a fé. Vocês devem praticar isso que estão fazendo, dizimar de tudo, trazer a oferta para o templo, a manutenção da casa do Senhor. Mas não é só isso, meus amados. Nós devemos sim viver, andar em justiça, em sinceridade. Nós devemos ser autênticos. É a Bíblia que nos fala. E o que mais? No verso 25, ele continua, Jesus, em Mateus capítulo 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e de cobiça. Mais uma vez Jesus chama atenção aqui no verso 25 de Mateus 23. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque vocês limpai o exterior do copo, do prato, mas por dentro de vocês é uma sujeira. Meus amados, isso é sério. Verso 26, verso 27, perdão. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundícia. Realmente, quando você vai no cemitério, você vê cada túmulo bonito, de mármore, de granito, mas a beleza só é externa, mas lá dentro tem um cadáver podre. Foi isso que Jesus Cristo falou para os fariseus. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque vocês são parecidos com túmulos caiados, bonitinho, belo na aparência, por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e toda espécie de imundícia. Verso 28. Assim também vós sois exteriormente parecidos, vocês pareceis ser justos aos olhos do povo, mas ao vosso interior está repleto de falsidade e perversidade.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele pega pesado para com a pessoa que não vive uma vida autêntica, que vive uma vida de mentira. E ele está falando aqui, Jesus, para os intérpretes da lei, para aqueles que estavam no templo. Irmãos, isso é muito sério. Ananias e Safira morreram por causa da hipocrisia. Eles não eram sinceros, eles viviam uma vida de falsidade, de fingimento. Assim também vós sois, exteriormente, vocês parecem que são justos aos olhos do povo. É isso que Jesus está falando. Vocês parecem sim ser justos aos olhos do povo, mas no interior, dentro, está repleto de falsidade e perversidade. Meus amados irmãos, isso é uma realidade. Este texto aqui foi escrito há aproximadamente há quase 2000 anos atrás, mas parece que é uma palavra atualizada. Nós estamos vivendo coisas parecidas com isso. Pessoas que se dizem ser uma coisa, mas não são. Jesus Cristo está falando aqui para o povo religiosos. Quantas pessoas vivem uma vida de falsidade, mostram na igreja que são santos, mas na verdade não são. Olha o que diz mais. O que é que a hipocrisia traz? Devemos ter cuidado, irmãos. A hipocrisia causa a morte. Verso 5 ao verso 9, olha o que diz. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor para os ouvintes, para a igreja. E isso aconteceu na igreja. Quando isso aconteceu? Quando Pedro fala com Ananias e diz assim: por que encheu o inimigo teu coração desta maldade? E o texto diz que ele caiu morto. Então a hipocrisia, ela causa a morte. E trouxe grande temor para todos os ouvintes. Verso 26. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e o levaram e sepultaram. Então, meus amados irmãos, no verso 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrerá. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: me diz, fala a verdade, por quanto vocês venderam aquela propriedade? E ela confirmou: nós vendemos por este valor. E Pedro diz para ela, respondeu sim, portanto, tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, ó, esses jovens, esses moços que estão aí, há 3 horas atrás, sepultaram o teu marido, porque ele não mentiu para o homem, ele mentiu para Deus, para o Espírito Santo, enganando, querendo ser uma coisa, demonstrar uma coisa aqui na igreja, mas por trás não é, não há verdade no seu coração. Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Verso 10, no mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os moços vieram, cobriram e levaram e sepultaram. Eu creio, meus amados irmãos, com este exemplo, eu creio que a igreja jamais praticou, na igreja primitiva,
a hipocrisia, a maldade, a falsidade. Isso que se viu de exemplo. Meus amados irmãos, imagine se acontecesse isso hoje. Quantas pessoas não já tinham morrido? Mas eu quero dizer para os irmãos, pessoas que vivem uma vida hipócrita, que vivem na hipocrisia, eles realmente estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente na presença de Deus. E eles estão tendo tempo de se consertar, de mudar o seu pensamento. E eles estão sendo enganados. E eles estão tentando enganar também as pessoas. Devemos ter o cuidado, meus amados irmãos. Mateus capítulo... A hipocrisia causa a morte, onde nós lemos do verso 9 ao verso 10. 2. A hipocrisia, os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Os hipócritas serão tirados do reino de Deus. Lá no reino de Deus, nos céus, não pode haver hipócritas. Não pode haver a hipocrisia. Olha o que diz em Mateus, capítulo 13, verso 40. Mateus 13, 40 ao 43. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim no fim desta era, o Filho do Homem mandará os seus anjos e lhe ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço, todos os que praticam o mal. Jesus Cristo, quando vier na sua glória, Ele vai mandar os seus santos anjos, e Ele vai colher o trigo, e vai lançar a palha no fogo. Quem são o trigo? São aqueles que vivem uma vida de justiça, que são justificados, que não vivem uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade. Vamos continuar lendo o verso 41. O Filho do Homem mandará os seus santos anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço, e todos os que praticam o mal. Verso 42. E eles serão lançados na fornalha ardente, ali haverá pranto e ranger de dente. Verso 43. Então os justos, aqueles que vivem uma vida de retidão, aqueles que vivem uma vida de honestidade, aqueles que não são hipócritas, onde é que eles estão? Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos? O que é que a hipocrisia traz? A hipocrisia causa a morte. Os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Mateus 13, do 40 ao 43. E o que mais? Os hipócritas não conseguem enxergar os seus próprios problemas. A pessoa que vive uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, ele não consegue identificar os seus próprios problemas. É aquele que fica apontando os outros e não olha para dentro de si mesmo. Vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus 7. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 4 e 5. Como pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisto do teu olho, enquanto há uma vírgula no teu, ou uma trava? Uma pessoa que vive uma vida de hipocrisia, ele não olha os seus próprios defeitos, ele sempre vai apontar os demais. Então, meus amados irmãos, essa pessoa, a pessoa que vive uma vida de hipocrisia, ele não consegue enxergar os seus próprios defeitos, eles não conseguem enxergar uma trava, mas conseguem enxergar um cisco que está no olho do irmão. Vamos continuar lendo. Verso 5. Hipócrita,
tira primeiro a trava do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então Jesus, ele chama a atenção às pessoas que vivem uma vida de hipocrisia. Primeiro, ele condenou a hipocrisia. Nós sabemos que a hipocrisia causa morte. Os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Os hipócritas não conseguem enxergar os seus próprios problemas. Mateus 7, 4 ao 5, aonde nós lemos. O que é que nós aprendemos mais? A hipocrisia contamina e cresce como um fermento. Se ali no começo da igreja primitiva, o Espírito Santo operando, se o Senhor não tivesse intervido naquela situação de Ananias e Safira, isso tinha crescido. Meus amados irmãos, e ele cresce como um fermento, ele contamina. Vamos ler Lucas capítulo 12, para nós compreendermos a palavra de Deus. Lucas 12, verso 1. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomeravam-se a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar, primeiramente aos discípulos, prevenindo-vos, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. A multidão estava aos pés de Jesus e se pisavam umas às outras. Jesus, ele pega e ensina os seus apóstolos, dizendo: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que são hipocrisia. Tenha cuidado com isso. Então entendemos aqui que isso é como o fermento que é colocado na massa. Um pouco de fermento na massa vai crescer. Quando você pega um pão carioquinha, ou esses pão mesmo de pacote, você vai ver. Pegue um pão desse de pacote que você compra no supermercado, principalmente desses pão bola. Você vê que ele é grande, mas se você pegar ele na mão, ele é falso. Ele é uma visão de ótica. E você pega ele na mão e faz isso, ele vira uma bolinha pequena. Então ali ele mostra uma falsidade, uma coisa que diz que é, mas não é. Isso é o fermento. E isso Jesus estava dizendo, que os fariseus eram igual ao fermento, que era uma coisa, parecia que era uma coisa, mas quando você aperta, ele volta para a realidade do que é pequeno. Porque se um pão é grande, e você olha e diz: nossa, é maior, é grande mesmo, mas quando você faz isso, que aperta, ele vai mostrar a sua verdadeira identidade, que não é aquilo que diz que é. Assim estava Ananias e Safira, assim estavam os fariseus hipócritas. Jesus disse para os seus apóstolos: tenham cuidado. Então, meus amados irmãos, a hipocrisia, ela contamina, ela cresce, ela é como um fermento. Devemos ter cuidado com isso. E quero chamar a atenção para os irmãos nesta noite. Não dê ouvidos, não dê ouvidos a ensino de pessoas hipócritas. Nós não estamos aqui para julgar, mas nós conhecemos as pessoas pelas ações, pelas obras. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos. Então não dê ouvido a ensino de pessoas
hipócritas. 1 Timóteo capítulo 4. Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo, verso 1 e verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, estava falando para Timóteo: filho, a hipocrisia vai crescer nos finais dos tempos, vão se multiplicar, mas tenha cuidado. Olha o que diz 1 Timóteo 4, verso 1 e verso 2. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns se desviarão da fé. Ananias e Safira desviaram da fé. Olha o que diz mais: se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Meus amados irmãos, quero dizer, tem muitas igrejas, muitas denominações por aí, muitas denominações que estão ensinando a hipocrisia, não estão pregando a palavra de Deus genuína, pura e santa, mostrando uma coisa, mas não são, não vivem. Vive na liberdade, praticando algo que a palavra de Deus condena. Verso 2: sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a sua mente cauterizada, eles já criaram o seu conceito, a sua filosofia, a sua ideologia, não estão indo pela palavra de Deus, estão vivendo ensinamentos de homens, pessoas hipócritas. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo falando para o apóstolo Paulo, dizendo: filho, tenha cuidado, porque nos finais dos tempos surgirão muitos hipócritas, e muitas pessoas vão dar ouvido a estas pessoas, e é isso que está acontecendo, meus amados irmãos. Então, para nós entendermos a palavra de Deus, Jesus Cristo condenou a hipocrisia. A hipocrisia, ela causa a morte. Os hipócritas serão retirados do reino. Os hipócritas não conseguem enxergar os seus próprios problemas. A hipocrisia contamina e cresce como fermento. Então, para nós entendermos, não dê ouvido a pessoas ou ensinamento de pessoas hipócritas. Quinto, fuja e previna-se contra toda maldade e hipocrisia. Quem está falando isso não sou eu, é o apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que estava aqui exortando Ananias e Safira, mostrando: vocês não mentiram para mim, vocês estão mentindo para o dono da igreja, e isso não pode acontecer no meio da igreja do povo de Deus. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 1. 1 Pedro 2, 1. Portanto, livrando-nos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Meus amados irmãos, Pedro nos diz que nós devemos fugir disso. Fuja, previna-se contra toda maldade e hipocrisia. Não vá pelo que o homem fala, vá pela palavra de Deus. Ela é o mapa que nos conduz à vida eterna. Ela foi escrita por homens, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo, que é o autor dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos mais? Devemos ter muito cuidado com a hipocrisia, pois ela é perigosa, ela traz prejuízo para a obra.
Meus amados, e como tem trazido prejuízos para a obra do Senhor. Se acontecesse hoje o que aconteceu com Ananias e Safira, o povo tinha medo, o povo ia temer, ia viver uma vida autêntica, não uma vida de falsidade. Mas eu digo para os irmãos, como tem se levantado no meio do povo de Deus pessoas hipócritas. É uma palavra forte, mas não sou eu que inventei, está dentro da palavra de Deus. E causou a hipocrisia, causou a morte deste casal. Nós vamos ler no verso 11. Verso 11 diz: e sobreveio grande temor a toda a congregação, e todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento, e se serviu para não atrapalhar o crescimento da igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, devemos ter muito cuidado com a hipocrisia, pois ela é perigosa, ela traz prejuízo para a obra de Deus, mas ela também traz a morte, ela separa as pessoas de Deus. E como é que devem viver os verdadeiros filhos de Deus? Como deve viver a igreja de Jesus Cristo? A Bíblia nos ensina como nós deveremos viver e nos comportar neste mundo, porque somos nós, a igreja, que temos que dar um bom testemunho para os que estão de fora, para que as pessoas venham ver em nós o brilho de Jesus, a luz de Jesus. Mas se vivermos uma vida, não a vida autêntica, trará grande prejuízo para a obra do Senhor, e a obra do Senhor não cresce. Nós entendemos, olha o que diz na palavra de Deus: os filhos de Deus devem viver em uma vida exemplar, porque nós somos luz. Nós não devemos viver uma vida de qualquer jeito. Por quê? Porque nós somos observados. Verso 13, 43 de Mateus. Mateus 13, verso 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aleluia! Glória a Deus! Como é que deve viver os justos, os filhos de Deus, nesta terra? Eles devem brilhar como o sol no reino do Pai. Nós temos que fazer isso. E a luz incomoda, mas a luz também atrai. Nós não podemos fazer nada, enfeitar nada para tentar atrair o povo para a igreja. O que nós devemos fazer é pregar a palavra, porque o Espírito Santo se encarrega de converter os corações através da palavra que eu e você pregamos. Palavra de Deus, a palavra da verdade. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 13 ao 16. Olha o que diz Jesus. Olha a responsabilidade. Vós sois a igreja, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como é que há de temperar? Aleluia! Jesus Cristo comparou a igreja, nós, como o sal da terra. E o sal serve para quê, pastor?
para salgar, para não deixar a carne apodrecer. E como é que o sal age? Você não vê o sal agindo, porque o sal, ele não age externo, ele age interno. Quando você coloca o sal na carne, ele vai penetrando, para não deixar que a carne venha a apodrecer. E isso é o papel da igreja. Mas se o sal perder o sabor, para que serve? Para nada mais. Não presta, senão para ser lançado para fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode ser escondida. Jesus Cristo também disse que nós somos luz. Uma cidade edificada sobre um monte é impossível. Se nós vivemos uma vida justa, uma vida de retidão, se nós vivemos uma vida autêntica, as pessoas vão ver sim este brilho, porque Jesus Cristo é o monte, Jesus Cristo é a nossa rocha, e nós em si mesmos não temos brilho, nós só brilhamos porque estamos recebendo da sua luz, aleluia, porque Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Mas quando Ele foi para o Pai, Ele disse: agora vocês são a luz do mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então clareia aquele que vive nas trevas. Olha a tua responsabilidade, olha a minha responsabilidade para com este mundo. Então, se nós, igreja, vivemos uma vida autêntica na presença de Deus, as pessoas vão ser atraídas, porque a luz, ela brilha. Aqueles que não querem vir para a luz, é porque querem viver nas trevas. Mas muitas pessoas estão vendo a luz de Cristo brilhar e estão vindo para a igreja e estão tendo a sua vida transformada para a glória de Deus. Continuando no verso 15: igualmente não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina toda a casa. Verso 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando nós, eu e você, damos um bom testemunho, que nós não vivemos duas vidas, ou nós somos santos, ou não, ou nós somos de Cristo, ou não, ou seguimos a Cristo, ou seguimos ao mundo. Então, quando eu e você andamos na verdade, em retidão, o nome do Pai, aleluia, é glorificado em nossas vidas, e as pessoas vão dizer: verdadeiramente, essa pessoa é diferente, essa pessoa não se parece com os demais, aleluia. Você sabe por que os apóstolos foram mortos? Porque incomodaram muita gente. O brilho incomoda, mas quero dizer para os irmãos: continue na verdade, continue vivendo uma vida autêntica na presença de Deus, porque assim o nome do Senhor é glorificado. Que Deus abençoe a sua palavra, guarde isso no teu coração, para que nós venhamos ter cuidado, irmãos, porque a hipocrisia, ela mata, nos afasta de Deus, nos afasta do reino, traz grandes prejuízos. Vamos orar para encerrar o culto desta noite, em nome de Jesus. Pai querido e Pai bendito, é com grande alegria, Senhor, que me coloco, Senhor, mais uma vez neste recinto sagrado, para transmitir, Senhor, a Tua palavra para a Tua igreja. Esta palavra, Senhor, não é minha, ela é Tua, e aqui nesta noite eu explanei a Tua palavra, e eu creio, Senhor, assim como tocaste no meu coração, também, Senhor, está tocando, Senhor, onde quer que este vídeo venha estar sendo produzido. Pai, produza vida, Senhor. Pai, que nós venhamos aprender a andar em santidade, viver uma vida de retidão, uma vida de justiça, não uma vida de falsidade. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a Pai, este lar, onde este vídeo está sendo produzido. Pai, que a Tua palavra produza um resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus.
pois eu te glorifico e já te agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém e graças a Deus.